Olá, meu nome é Gislaine, eu sou do Leia com a Gente, sou bibliotecária, leitora, sou mãe e eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o ser professor. Eu acredito que a maioria de nós ainda acredite que professor é somente aquela figura que está em sala de aula, que se formou em pedagogia para dar aula, para ensinar alguma coisa a outras pessoas. E a gente afasta da nossa realidade que ser professor é simplesmente aquela pessoa que ensina algo a alguém. Se ensinar algo a alguém é ser professor, nós pais somos os primeiros professores na vida dos nossos filhos. E é importante que a gente tenha essa consciência e a gente traga essa realidade para o nosso dia a dia. Falando pela minha experiência, a partir do momento que eu me dei conta de que eu era professora na vida da minha filha, tudo mudou. A minha forma de enxergar a educação, a minha forma de enxergar como lidar com ela e comigo mesma mudaram completamente. Ensinar é muito complexo. Tem hora que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, do que eu vou falar para minha filha. E eu falo, caramba! E crianças são ótimas para colocar a gente em saias justas e para fazer perguntas que fazem a gente tipo, e agora? É importante que a gente aceite que a gente não sabe tudo. Nós temos uma missão que é muito importante. Você está ensinando aquela outra pessoa a se tornar um indivíduo autônomo, feliz, que saiba lidar com as suas emoções, com o seu dia a dia. E muitas vezes nem nós mesmos sabemos lidar com essas questões. Mas a gente não pode desconsiderar que a gente não sabe tudo. E a maternidade, né, o ser mãe, o ser pai, é uma coisa que coloca muito à prova do nosso conhecimento, o nosso estado emocional. Porque nem tudo que a gente aprendeu na nossa vida, nem tudo que os nossos pais nos passou, né, nos passaram, foram coisas boas. Eles também estavam tão perdidos quanto a gente está hoje. Essa é a verdade. Então é importante que a gente tenha essa concepção de tipo, não, eu não sei tudo e eu vou ter que aprender. A gente se coloca novamente como alunos, né? E eu tenho que aprender para poder ensinar. Infelizmente o tempo não vai parar e esperar você aprender, esperar você entender determinadas questões, às vezes lidar com questões sérias da sua infância, traumas, né? E para não ter que passar isso para os seus filhos, pessoas que sofreram violência, né? Não ter que replicar essa violência dentro da sua casa com seus filhos. Isso é muito complexo. Exige da pessoa enxergar que, peraí, eu tenho que fazer diferente. E você fazer diferente é difícil. Então eu entendi que eu tinha que voltar à sala de aula, né? Eu tinha que aprender a como ser mãe. Eu tinha que aprender a como educar, porque até então eu tinha sido educada. Eu nunca tinha educado ninguém. Então, isso não é um conhecimento que surge do nada. E é por isso que eu acho que nós pais temos que estar todo o tempo aprendendo. Nós temos que estar abertos para outras realidades, fora daquilo que a gente aprendeu com a criação dos nossos pais, que não necessariamente acertaram em tudo, né? A gente tem essa questão de que pai e mãe sabe tudo. Pai e mãe não sabem de nada. Nós não sabemos de nada. E eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de tipo, eu tenho muito a aprender, a gente tem a humildade de ensinar. Porque quando você ensina, você está sendo humilde. Se a gente ensina com arrogância do eu sei,
eu entendo, né? Você está se colocando como eu sou mais que você. E na verdade não. O aprender, o ensinar é justamente nós vamos fazer isso juntos. Porque eu também não sei, porque eu também não entendo. Então, quando eu não tenho uma resposta para dar para minha filha, quando eu não tenho a mínima ideia do que fazer naquele momento, eu paro, eu respiro fundo e eu admito para mim mesma que, tipo, eu não sei o que fazer naquele momento. Eu tento apaziguar a situação, se é de repente alguma coisa, alguma birra que ela fez, eu coloco para ela o meu sentimento também de mãe. Olha, eu não gostei do que você fez. E é assim que eu vou caminhando com a minha filha. Então, para que eu seja uma boa professora na vida da minha filha, eu leio muitos livros, livros que tratem de educação, disciplina, educação familiar. Tem pessoas que não gostam de livros, né? Acham que, tipo, quem é aquele outro para falar da educação da minha filha? Mas tem coisas que são padrões, tem pessoas que estudaram muito, por exemplo, ah, psicólogos que lidam com crianças, eles veem determinados padrões na vida daquelas crianças que se tornam conhecimento. E daí aquilo exposto no livro, compartilhado no livro, é algo que de repente você pode ver dentro da sua casa e falar assim, nossa, não tinha dimensão disso. Né? Então por que a criança se comporta em determinados momentos dessa forma? Por que eles fazem tanta birra? Né? Porque birra é uma coisa comum de criança. Né? E por que eles fazem isso? A partir do momento que você se propõe a entender a criança, por que ele age daquela forma, por que de repente ele pensa daquela forma, você consegue ir mudando o seu comportamento, o seu padrão, as suas crenças limitantes e você consegue transformar a realidade dentro da sua casa. Esses ensinamentos que a gente traz de fora não é para que assim a gente aplique sem questionar, é justamente para que a gente entenda, questione, veja a realidade que nós temos dentro da nossa casa e aplique. Aplique da forma que seja melhor para você. E hoje em dia nós temos ferramentas ótimas. Podcasts, gente, tem podcasts maravilhosos aí, canais maravilhosos que, assim, com pessoas que se propõem a compartilhar a sua vivência, a sua experiência com outros, e isso é magnífico. A gente tem que valorizar esse tipo de coisa, a gente tem que parabenizar, né, as pessoas que se propõem a ensinar o outro sem ganhar nada por isso. Né? É uma troca mesmo de experiências, isso é muito bacana. Roda de pais, gente, roda de pais é muito bom você trocar experiência com outros pais, porque às vezes ele está passando pelo mesmo problema que você e vocês trocam aquela ideia, mas eu fiz isso, eu apliquei isso, eu li tal coisa, e daí quando você vai abrindo sua mente, eu acho que o importante, o você ser professor na vida do seu filho, é você abrir a sua mente o tempo todo para aprender. Ser professor, primeiramente, é aprender. É admitir que você não sabe tudo. É admitir que você vai crescer e aprender junto com o seu filho. Antes de questionar o seu filho, é importante que você se questione. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu me questiono o tempo inteiro se o que eu estou fazendo é bom, se o que eu estou fazendo é certo, se isso vai ser o melhor para ela, se não é somente algo que eu quero exercer, que eu estou querendo ser autoritária ou estou sendo muito omissa. Eu me questiono o tempo inteiro. Essa prática de ser professor é aprender a aprender junto com os nossos filhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês pensam, né, do que vocês sentem em relação à educação, de como lidar com a educação dos seus filhos.
Deixem dicas, ideias, livros, canais, podcasts que eu adoro, adoro. Tudo que trate sobre educação, disciplina e que me faz olhar para mim e acreditar que eu possa ser melhor um pouquinho mais a cada dia. Então espero vocês no próximo vídeo e até mais.